sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa tarde! E mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês todas as reflexões da semana. Esse programa está prometendo muito. Um programa maravilhoso, cheio de informações de qualidade, entretenimento, cultura, empreendedorismo feminino, tudo aquilo que a gente ama. E para a gente começar bem, vamos ao nosso quadro Saúde Sem Mito. Mãe, olha só a mensagem que chegou da nossa telespectadora. Doutoras, outro dia o médico brigou comigo porque parei de usar o antibiótico assim que o remédio fez efeito. Se o remédio fez a função dele, eu deveria interromper, certo? Agora você vê, né? Muita gente pensa e age assim. Dessa forma. Né? E isso é um problemão. Muito comum, gente, muito mais comum do que vocês imaginam, né? As pessoas, às vezes, elas entendem que se os sintomas passaram, tá tudo bem. Não posso interromper o uso do antibiótico. Não é assim. Não é assim, e isso pode trazer um dano incrível, uma coisa muito grande, muito grave, que é o quê? A resistência bacteriana. Né? Que é surgirem outros perfis bacterianos, né? Que possam não só trazer problemas para essa pessoa, como para o coletivo. Então, é extremamente importante que a gente cumpra o tempo, né, de utilização. Se a gente tem ali uma prescrição de 7 dias, são 7 dias, se são 10 dias, são 10 dias. E lembrando que a meia-vida de uma medicação é também para ser respeitada. Sim. Então, se é de 6 em 6 horas, é de 6 em 6 horas. Se é de 8 em 8 horas, é de 8 em 8 horas. Mas não vai fazer diferença. Faz. Faz diferença. Faz. Nessa hora que a gente está aqui, existem cientistas, pesquisadores que estão estudando substâncias, que estão organizando medicamentos para que eles nos façam muito bem, né? Sim, com certeza. O menor efeito adverso, né? O melhor efeito indesejável. Isso tudo está sendo sempre avaliado, né? Está sempre sendo reformulado, está sempre melhorando. A gente vem desde a época, né, que surgiu a penicilina. Sim, olha quantas coisas, tempo, né? Quantas coisas aconteceram nesse caminho. Quantos perfis de antibióticos, né? Sim. De antimicrobianos surgiram. E como eles vêm sendo reformulados e reorganizados de acordo com a nossa evolução também, sim, né? Exatamente. A forma como a gente cuida, né, do nosso corpo, como a gente vem caminhando. Mas a gente sabe que toda essa reforma, em contrapartida, os micro-organismos também, né, que são nocivos, também vêm se modificando. O que acontece? Né? A gente precisa lembrar que todas as vezes que o médico prescreve o remédio para a gente por 7 dias e a gente usa por 5, a gente está colaborando para o surgimento das superbactérias. Superbactérias. Então, quando você faz isso, você está colaborando para, em breve, a gente não conseguir resolver com nenhum antibiótico existente. Já existem casos de pessoas infectadas com bactérias que são resistentes, ou seja, elas não respondem a todos os antibióticos que nós temos até o momento. Sim. Então, olha que grave. Imagina você ter uma bactéria no seu corpo que nenhum antibiótico é capaz de derrubar. É uma situação muito difícil, uma situação que deixa sequelas muito graves, né? E pode levar ao quê? Ao óbito, né? Sim, exatamente. Então é muito importante que a gente pare para pensar sobre isso, né? Então, quando eu estou interrompendo o uso do remédio, eu estou bem, vou parar o antibiótico, o médico passou por 10 dias, mas com 5 dias eu estou plena. Para que eu vou continuar tomando? Isso é chato, tem que ficar tomando toda hora, 3 vezes por dia, enfim. Eu estou prejudicando a minha saúde e correndo o risco de estar colocando no mundo uma bactéria que não seja mais sensível, ou seja, que não consiga mais morrer com aquele antibiótico. Então, eu estou gerando um problema para o meu futuro. Sim. E também para o futuro de outras pessoas. Então, a gente precisa desconstruir esse tabu de que eu vou ficar tomando remédio toda a vida. Não é toda a vida, é o tempo que foi
organizado e prescrito. Existe um fundamento teórico, né, um embasamento científico para que aquela medicação seja utilizada daquela forma. E quando a gente fala isso, não só de antibióticos, né, de outras medicações, mas hoje, particularmente, como o que a gente está conversando aqui é sobre antibiótico, é muito importante que a gente passe a entender a importância de ir até o final do tratamento. Ó, vou dar um exemplo para você. Você tem o tempo para deixar o seu bolo no forno. Se você for tirar antes, às vezes por fora ele vai estar lindo, mas ele vai estar solado. Então é a mesma ideia. As coisas têm seus tempos previstos, né? Seu tempo previsto. Então, aquele antibiótico foi feito para agir em tanto tempo. Aquele bolo foi feito para ficar tanto tempo no forno. Se você tirar antes, você vai estar estragando o seu trabalho, jogando tudo por água abaixo, por mais que por fora esteja bonito, né? Então, às vezes a gente tem essa sensação superficial de que, então eu estava com uma dor na garganta, a dor na garganta passou, eu já posso parar de usar o remédio. E muitas vezes, até mesmo, né, existem conflitos pela alta hospitalar. Sim. Que muitas vezes o paciente melhorou, está assim, com uma aparência maravilhosa para a família, até para ele mesmo, mas precisa permanecer até terminar o esquema. E isso traz ali um reboliço assim, incrível. São batalhas que você não tem ideia. Isso acontece demais, principalmente quando a gente tem, às vezes, um bebê numa UTI neonatal, né? Ele precisa continuar internado e a família fica sem entender por que precisa, ele tá bem, né? Se ele tá ótimo, se eu tô vendo que ele tá bem, para que você vai continuar mantendo meu filho aqui? Para salvar a vida dele? Ele precisa terminar o esquema do antibiótico. Isso traz uma ansiedade muito grande para a família, para a mãe, para o pai, para a rede de apoio, mas é importante, né? Exatamente. E aí a gente precisa falar, não, ele vai precisar permanecer, né? Ou o paciente adulto vai precisar continuar até terminar e a gente entender que a infecção realmente está controlada, cessou, está né? Tudo bem. Se está tudo ok, que ele possa de novo, né? Levar a vida dele da melhor maneira possível, né? Todas essas ações são sempre pensando no nosso melhor e não no nosso pior. Não é um castigo, né? Não é um castigo, né, gente? É só você parar para pensar. Quando a gente prescreve um antibiótico para vocês por 7 dias, a gente também vai tomar por 7 dias. Se pudesse antes, a gente também ia querer. Todo mundo ia querer, todo mundo ia se beneficiar. Mas as coisas são da forma que são, precisam ser respeitadas. E quando a gente está respeitando essas decisões, a gente está tendo respeito com a nossa vida e com a vida das outras pessoas. Então, isso é importante da gente ter sempre em mente, da gente lembrar sempre que a nossa saúde, a saúde do outro, isso tudo precisa ser a nossa prioridade. Então, o que são mais 2 dias tomando remédio perto de uma bactéria que pode não resistir que pode ser resistente a uma medicação? Pode você não poder mais curar aquela doença que antes você estava curando com aquele remédio. Então, a gente percebe o quão pequeno passa a ser, né? Já eram só mais 2 dias, estaria tudo bem. Tudo bem. Né? Então, a gente precisa lembrar disso, ter isso sempre em mente. Então, gente, é verdade. Quando a gente passa o remédio por um tempo, ele precisa ser respeitado por aquele tempo. Então, mito desvendado, conhecimento adquirido. E agora vamos ao quadro da comendadora Lilian Bonfim, Mulheres que Brilham na TV. Olá, mulheres que brilham e iluminam. E é no clima de muito brilho aqui em Minas Gerais que iniciamos mais um programa na telinha da Rede TV. O programa acontece aqui em família. Eu quero que você acompanhe agora tudo que está rolando na 28ª edição de Mulheres que Brilham aqui em Minas Gerais, Ipatinga. It's a movie. Red carpet, the lights going through. Anytime I arrive, it's the new me. Real diamonds on my neck, that's groovy. Flashing lights. All these things come to me. Dressed in price. All my rings got weight. You feel that? You feel that? E isso foi Mulheres que Brilham Minas Gerais. E a partir de agora você acompanha, sabe o quê? A final, o último dia do reality show A Mesa do Poder, que aconteceu em São Roque. Quem é a sua candidata preferida? O que será que vai acontecer? Qual será o desfecho da finalização desse reality maravilhoso? Vamos ver?
E olha esse cenário incrível que a gente está dessa vinícola. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa primeira degustação e vai ser incrível. Ontem foi tão bacana, a gente teve tanto aprendizado, que até eu que morro de vergonha já tô conseguindo segurar um microfone e falar para a câmera. Olá, gente. Hoje eu estou aqui com ela, que é um babado. Ela que comanda as leoas brancas. Camila, tudo bem? Tudo bem. Depois do que você teve com essas mulheres maravilhosas, incríveis, diante dela que a gente fica assim, desconfortável, né? De estar falando, que é a Lília Bonfim, que esteve conosco acompanhando tudo. Fala pra gente, como você está se sentindo hoje, depois de trazer para nós este conhecimento que foi de suma importância? Foi maravilhoso, muito obrigada. Realmente foi um dia de muita experiência e eu só passei para elas que, na verdade, a imagem ela não é estética, ela é estratégia. E que se nós temos um objetivo profissional, a gente precisa desenhar uma estratégia muito bem desenhada para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E na primeira parada, Zena Lopes conta como está sendo a experiência. Oi, meu nome é Zena Lopes, estou aqui em São Roque, nesse cenário incrível, maravilhoso em meio à natureza, para uma imersão real de palco e TV. Então vocês acompanhem um pouquinho de como foi o nosso primeiro dia de gravação. A degustação dos vinhos. E eu vou falar para vocês agora como que a gente avalia nos vinhos algumas características. E na segunda parada, Sandra Borba entra em ação e conta um pouquinho dessa experiência marcante na segunda vinícola. Olá pessoal, estamos aqui diretamente da Vinhos Frank com a sommelier Simone. Ela que esteve agora numa degustação maravilhosa conosco. Degustação? Harmonizada. Harmonizada. Olha que chique, gente. E ela vai falar também sobre os vinhos em que temos várias amostras aqui que foram premiados. Simone? Vamos lá. Aqui no Vinhos Frank a gente tem a degustação harmonizada que fazemos com a linha Eternos, que é a nossa linha de vinhos premiados da casa. Inclusive acabamos de ganhar como o melhor Marcelin do Brasil. Temos um Syrah premiado, um Chardonnay, Malbec. A gente tem infinitos rótulos. Venham conhecer, venham fazer a harmonização comigo. Bastante conhecimento, não é? As fermentações dele é feita dentro da garrafa, tá? Por isso que ele é um pouquinho diferente. Ele traz mais cremosidade na boca, ele é um espumante mais cremoso que a gente fala. As notas são notas um pouquinho mais diferentes, tá? Gente, nós chegamos ao fim, a mais uma imersão. Foram dias maravilhosos, dias muito intensos, de aprendizados, conexões. Eu conheci mulheres incríveis, cada uma com a sua história. Pudemos aprender, né, um pouco uma com a outra. Eu acredito que é ao lado dos bons que nós ficamos melhores. Agradeço por essa oportunidade, agradeço a Lilian Bonfim, agradeço a toda a equipe dela por ter acreditado em nós e permitir que cada uma de nós participássemos desse evento tão incrível. E agora, né, nos resta aproveitar esse lugar maravilhoso. Um beijo e até a próxima. Gente, olha que take de milhões. Eu não poderia deixar de encerrar o programa com um recado maravilhoso, com muito brilho, muito poder. Qual que é o recado, mulheres? Nunca deixe de sonhar! Gente, vem comigo, vamos assistir ao quadro da minha filha, doutora Maiara Cesário, primeiramente. Você já teve a sensação de que terminou o dia exausto ou exausta, mas não cumpriu tudo o que deveria? Será que de fato você não cumpriu tudo o que você deveria fazer naquele dia? Ou as metas estão inalcançáveis? É sobre isso que vamos conversar hoje no Primeiramente. O que eu tenho observado é que cada vez mais as pessoas colocam objetivos inalcançáveis no seu cotidiano, metas imbatíveis, mas não de uma forma saudável, não de uma forma que haja como uma motivação. Pelo contrário, elas acabam agindo de uma maneira que
promove uma certa desistência, uma sensação de incompetência, de desamparo e de despreparo. A gente percebe que cada vez mais as redes sociais, principalmente, moldam a nossa forma de pensar e de agir. E as comparações acontecem com muita frequência. Então, não é incomum que as pessoas comparem as suas vidas com aquilo que elas veem. Não necessariamente retratos de uma verdade, mas elas veem pessoas que supostamente conseguem acordar cedo, fazer atividade física, manter uma dieta super adequada, trabalhar, performar, ter uma vida em família super saudável, enfim. E um dia cheio de atividades, terminando sempre com aquela sensação de dever cumprido. O que nós acabamos esquecendo é que o ser humano lida com frustrações, tristezas, situações não planejadas, todos os dias. Então, você planejou chegar no seu trabalho às 8, mas infelizmente tinha um acidente no meio do caminho e você precisou chegar às 9. Isso vai acabar fazendo com que todo o seu dia seja impactado por aquilo que talvez algumas coisas não possam acontecer. Isso significa que você é uma pessoa ruim, incompetente ou algo do tipo? Não. Apenas que você é um ser humano e, como qualquer ser humano, você está vulnerável às variações que o mundo impõe, né? Então, o mundo impõe variações de clima, de pressão, temperatura, né? Igual a gente brinca, mas de clima, de obras, acidentes, isso tudo vai acontecendo na nossa vida e comumente a gente precisa se adaptar a isso. Ou até mesmo situações da nossa saúde física, emocional, um dia que a gente acorda um pouco mais indisposto. As mulheres, principalmente, que são cíclicas, então a depender da fase do ciclo menstrual, nós podemos estar um pouco mais produtivo, um pouco menos produtiva. E isso não significa que tenhamos fracassado. Então, existem algumas dicas que eu dou para os meus pacientes e que eu vou dar hoje aqui para vocês. Quando a gente percebe essa sensação de que eu estou fazendo muita coisa, mas ainda assim eu tenho a sensação de não fazer nada. A gente sempre tem aquele caderninho de metas, né? As pessoas que têm essa sensação, geralmente elas têm uma lista de afazeres. Mas eu sempre sugiro que, além dessa lista de afazeres, você tenha uma lista onde você coloque tudo aquilo que você conseguiu fazer naquele dia. Porque, às vezes, a gente tem essa sensação de que a gente não fez nada, mas a gente foi atravessado por um dia muito cheio. E aí você vai colocar tudo mesmo. Fui na padaria, fui no mercado, precisei ligar para a farmácia e fiquei esperando 1 hora o remédio chegar. Tudo isso ocupa o nosso dia. E são essas pequenas coisas que vão se somando e, às vezes, elas se sobrepõem e impedem que as grandes possam ser feitas. Mas elas também precisavam de atenção, elas também precisavam ser executadas. E foram elas as razões pelas quais você não conseguiu se dedicar mais às outras. Então, quando a gente faz isso, a gente diminui bastante essa frustração do eu não fiz nada, não estou dando conta, eu nunca consigo. A gente consegue olhar para aquilo ali com um pouco mais de clareza e entender, bem, eu não corri uma maratona hoje, mas eu tive que faxinar minha casa, arrumar meu armário, fui até os correios. Enfim, são coisas que normalmente a gente nem lembra, porque a gente já vai no piloto automático, a gente já coloca isso na lista das obrigações a serem feitas e acaba diminuindo esses feitos para nós mesmos, como se fosse pouca coisa, como se fossem coisas sem importância ou sem relevância. Mas a vida ela é feita de pequenas coisas, né? São muitas pequenas coisas e poucas grandes coisas. A vida ela é feita dessa forma. E assim também é construído o nosso cotidiano. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue ter uma visão mais global, uma clareza maior das nossas ações, e isso diminui de forma substancial a nossa frustração. Vamos falar mais sobre isso no nosso portal, e se você quiser saber mais, vai ser um prazer ter você por lá com a gente. E lembre-se, primeiramente. Gente, é aquele momento de grandes informações, o quadro com o professor Dudu Garcia, Cultura que Acontece. Olá, hoje Cultura que Acontece vem falar de uma outra celebridade, uma grande estrela desse ciclo junino, que é o boi. O boi é a nossa grande estrela, ele traz essa magia para esse ciclo junino, para as festividades, e a gente tem uma grande história que acontece para que esse boi
brilhe. Assim, né? A gente vai ter uma mulher, Catirina, que engravida e sente um desejo enorme de comer a língua do boi. Mas não é qualquer boi, é o boi mais lindo da fazenda, o boi mais querido pela sinhazinha. E isso ela pede Papai Francisco ir lá e pegar a língua do boi. Catirina e Pai Francisco não são donos dessa fazenda, eles são trabalhadores rurais. E aí, Pai Francisco atende, porque não gostaria de ver o seu filho nascer com cara de língua, porque é assim no folclore brasileiro e nas crendices populares. Se você não der para a mulher grávida o que ela deseja comer, a criança nasce com a cara do desejo. Então, ao matar o boi e arrancar a língua e levar para a Catirina fazer essa especiaria que é uma delícia, a sinhazinha vê ali o boi morto e chora e pede em desespero que seu pai consiga resolver aquele problema do boi morto. E o pai, o fazendeiro, chama o médico, chama a freira, chama a padre, e aí aparece um monte de personagens para esse boi reviver. E somente o pajé faz esse boi reviver. E essa história ela é muito legal porque ela está aí nessas crendices populares, nas brincadeiras, nesse alto do boi que foi para o Brasil afora acontecendo. E em cada lugar do Brasil, essa história é contada da sua maneira, mas sempre essa história. Todo ano, Catirina e Pai Francisco fazem isso. Todo ano, Catirina engravida, todo ano, Pai Francisco vai lá matar o boi e todo ano o boi revive e vira uma festa. Só que dependendo de cada lugar, ele tem o seu sotaque, a sua maneira de brincar, de cantar e de fazer essa dramatização, esse grande teatro popular, talvez um dos primeiros teatros populares que existiu e que existe ainda no Brasil. E é claro que a gente também vai falar, né, que por que o boi especificamente, não um outro animal? Porque o boi ele vai estar no cotidiano do brasileiro, no cotidiano da vida rural e até na vida, né, antigamente que não era rural, como grande meio hoje, né, a comida, né? A gente vai ter como uma força de tração, como transporte, e aí ele se torna também o brinquedo. Então o boi, a partir de ter várias funções no nosso dia a dia, passou-se a ter também essa função do brincar, no momento que a gente possa se divertir. Olha que lindo isso, né? E esses bois, eles vão mudar de lugar para lugar, né? Como eu disse, as suas brincadeiras. Então a gente vai ter o Bumba Meu Boi no Maranhão, um patrimônio imaterial que a gente tem pelo IPHAN, tomado pelo IPHAN, pela Unesco, e a gente vai ter isso preservado. É muito bonito a gente ver o Bumba Meu Boi no Maranhão, todo bordado, com vários personagens que aparecem também depois que o boi morre e depois que o boi vive também continua a festa e aparecem outros personagens. A gente vai ter em Parintins também esse alto acontecendo com duas torcidas do Caprichoso e do Garantido. Nós temos também no Rio de Janeiro o Boi Pintadinho, que acontece aqui também, que conta essa mesma história. E lá em Santa Catarina também vamos ter o boi, só que lá vamos chamar boi de mamão. Então esse boi que percorreu o Brasil todo, brincando, se divertindo, criando esses grandes teatros populares, faz com que a gente tenha a força da imaginação e do brincar. Isso é muito alegre da gente ver, porque isso vai desde um senhor, de uma senhorinha, até a criança. Grandes mestres populares também fazem parte disso. Então é muito bonito da gente saber que o boi é a grande estrela e que aparece e que brilha e que continua
fazendo as grandes brincadeiras populares dentro desse ciclo junino. Você já viu um alto do boi? Você já participou de algum personagem? São inúmeros personagens que a gente vai ter dentro de cada boi que acontece. Então é muito legal a gente saber sobre isso, saber que o boi também está. Então, quando a gente fala desse ciclo junino, a gente vai falar que existem vários lugares que a gente pode brincar, se divertir através das quadrilhas, através dos bois, através das brincadeiras, ou participando através das comidas. É só a gente olhar com carinho que a nossa cultura popular brasileira, ela é rica e cabe todo mundo dentro da sua forma de poder brincar, de ver e desse lugar imagético. Chegou o momento do quadro da minha mãe, doutora Jussara Cesário, o quadro O Poder de uma Fênix. E vamos continuar aqui no nosso quadro O Poder de uma Fênix, com o nosso especial Fênix 40+, as transformações que acontecem no corpo feminino e que nunca nos falaram. E são tantas, né? Gente, são mais de 100 sintomas que vão acontecendo. E a gente precisa estar preparada para as informações que o nosso corpo está falando, porque o nosso corpo sempre nos convida a conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo conosco. E o climatério é um momento de muito bate-papo, de muita DR. Precisamos discutir constantemente relações com o nosso corpo, para que a gente aprenda a viver nessa fase. Então, é extremamente importante que a gente traga hoje aqui um tema que é um pouquinho de um tabu, que são os sintomas geniturinários. São sintomas que acontecem na nossa região íntima. E muitas vezes começam a dar sinais e a gente não percebe. Então, é aquele xixizinho que começa a ser perdido em determinados movimentos, quando a gente ri muito, quando a gente tosse, quando a gente pula, quando a gente pega algum peso. Isso vai passando despercebido muitas vezes, mas começa a trazer um certo incômodo, porque ninguém gosta de não ter um bem-estar nessa região. Uma outra questão que vai acontecendo, muitas vezes, é uma secura, um ressecamento, uma dificuldade para a qualidade de vida da região íntima feminina. E isso começa a incomodar demais as mulheres. E esses sinais, eles começam silenciosamente, discretamente, acontecendo a partir dos 40 anos, na maioria das mulheres. Mas isso pode também acontecer quando a gente perde muito peso, e muito hoje está super na moda, né? Com as canetinhas. O que vem acontecendo, né? Com essas substâncias emagrecedoras, as pessoas perdem peso com uma quantidade de peso muito grande, e com isso o que acontece? Possa acontecer relaxamento dessa musculatura, desse assoalho pélvico, muitas coisas podem acontecer, e esses sintomas também acontecerem com mulheres mais jovens. Um outro momento que muitas vezes acontece é pós-parto, né? No puerpério, muitas mulheres começam a observar também essas perdas de xixi, esse ressecamento, esse desconforto nessa região. Então, é muito importante que a gente perceba que isso está acontecendo e que entendamos que não é o fim da linha. A gente precisa conversar com o ginecologista, entender o que está acontecendo, prestar atenção nos sinais e, a partir daí, um protocolo de tratamento vai ser iniciado. Isso envolve, né, várias questões: fisioterapia pélvica, laser terapia íntima, um skincare feminino, porque é necessário que, assim como a gente cuida do rosto, como a gente cuida do corpo, que a região íntima também seja cuidada. E a gente precisa entender que isso não acontece somente com uma mulher. Isso pode estar acontecendo com várias mulheres. Então, é muito importante a gente estar discutindo esse assunto para esclarecer que isso é uma questão, muitas vezes, fisiológica, porque o estrogênio ele precisa estar atuante nessa região. Na medida que, muitas vezes, ele não está cumprindo o papel dele ali, o que vai acontecer? Nós vamos ter
menos produção de ácido hialurônico, menos produção de colágeno tipo 1. E o que vai acontecer com isso? Tudo que a gente falou até agora. Então, é uma necessidade muito grande de que a gente entenda como está o nosso status hormonal, como está a nossa microbiota dessa região e como estão os fatores que possam estar fazendo com que isso aconteça. Eu estou falando aqui da mulher 40+, mas eu levantei a questão do puerpério, levantei a questão do emagrecimento acentuado. Em todos esses momentos, essa região precisa ser ouvida, essa região precisa ser cuidada, essa região precisa ser entendida para que o conforto e bem-estar da mulher 40+, esteja de forma plena, assim como da puérpera, assim como da mulher que está emagrecendo, com uma certa rapidez, né? Então, é muito importante que a gente perceba que essas mudanças que acontecem no nosso corpo, né? O desequilíbrio hormonal, o envelhecimento, alguns procedimentos fisiológicos, como um parto, assim como o emagrecer acentuadamente, isso tudo possa acarretar situações que nos tragam alterações nessa região. E muitas vezes isso pode nos levar a ter infecções urinárias de repetição, quadros muito importantes de cistites, digamos assim, só questões inflamatórias e não infecciosas. Então, toda essa modificação que vai gerar um grande desconforto na esfera feminina precisa ser discutida, precisa ser conversada, esses tabus precisam ser combatidos para que a gente possa, gente, não só sobreviver, mas que possamos viver, porque somos plena e somos fênix. Estarei no meu portal falando muito sobre esse tema. Vá até lá, dá uma lida, qualquer dúvida, me procure no Instagram ou aonde vocês acharem que possam estar conversando comigo. Terei um grande prazer em estar esclarecendo dúvidas sobre nós, Fênix 40+. E agora vamos ao quadro Dona Miúda, continuando mostrar a nossa emoção e gratidão com tudo que nós ganhamos a partir da apresentadora desse quadro. A Ilana enviou tudo para a gente com muito carinho. E essas peças, elas foram produzidas pela Associação Comunitária dos Artesãos e Pequenos Produtores de Mateiros. Gente, é tudo feito com capim dourado, feito à mão. É um produto artesanal de altíssima qualidade. São verdadeiras joias. E nós estamos apaixonadas. Vocês sabem que eu amo mandalas. Então, assim, foi um presente mais do que acertado. E a gente agradece muito vocês pelo carinho. Então, vamos agora conferir Dona Miúda. Olá, pessoal! No programa de hoje, Acontece Aqui em Família, no quadro Dona Miúda, a gente vem de novo para a comunidade Mumbuca, né, para fazer uma pequena homenagem, né, para uma pessoa que foi muito especial para a comunidade Mumbuca, né, uma pessoa que marcou a história, uma pessoa que deixou sua referência e deixou um grande legado, que é o nosso violeiro Maurício. Meu nome é Ursulina, moro aqui no povoado Mumbuca e nesse momento quero falar de uma pessoa que deixou um legado muito maravilhoso. Foi o Maurício, pegou essa viola do zero aí, a viola do Buriti, e fechou aí, foi o compositor, foi músico, foi tudo, e ele foi embora, mas deixou um legado aqui para a nossa comunidade, que ficamos na nossa memória. Maurício foi uma pessoa gigante aqui na comunidade de Mumbuca. Foi uma pessoa que deixou uma marca muito fundamental, um artista de amor, de humildade. Boa tarde, eu sou a tia de Maurício, eu chamo aqui da comunidade, me conhece como Dona Chica, meu nome é Vanil, e o Maurício, para mim e para a comunidade, foi um grande guerreiro, entende? E ele foi uma pessoa muito importante aqui dentro, antes e depois dele, antes dele se ficar famoso, foi um artista maravilhoso, cantor, compositor, entendeu? E dava bom dia para todo mundo, para as crianças, para os velhos,
Foi uma pessoa muito delicada, o Maurício. E até hoje, assim, eu sinto muita saudade da música dele, do tom da música que ele canta, né? Que estão tirando o tom da música dele. Mas o tom da música de Maurício, ninguém tira, porque foi Deus que deu para ele. Em memória. Meu sabiá da viola, de você vamos lembrar na festa. Com muita saudade, pois foi o nosso mestre. Você não disse adeus, não disse nada. Apenas foi embora e em meio a essa ausência fica a memória. E com essa saudade é difícil nos alegrar. Agora o seu palco é desconhecido. Não podemos mais te ouvir cantar. A viola de Buriti espera seus dedos dedilhar, pois não sabe que agora de você só terá memória. Seu legado é valioso para o nosso Jalapão. E sempre será lembrado a futuras gerações. Violinha de vereda, violá de Buriti. Vamos cantar onde está o nosso mestre, que não veio nos apresentar. Um menino sonhador que desenvolveu o seu talento, deixando exemplo de professor. Um jovem sonhador, naturado da comunidade Mumbuca, neto de Dona Miúda e filho de Dona Viduca. Aos meus considerados, deixo minha gratidão. Fui embora sem a viola, mas com vocês no coração. Agora, o silêncio, o meu canto. A cortina fechou, a luz apagou e o sabiá bateu as asas e voou. Esse poema foi feito pela Tatiana Rodrigues Matos. Olá, meu nome é Maurício Ribeiro da Silva, sou ali do povoado Numbuca, Mateus, Tocantins, Jalapão. Rapaz, eu aprendi, de tudo eu faço um pouco, mas eu aprendi com meus avós fazer a viola de Buriti, tá? Eu tinha meus 8 anos de idade, quando eu vi eles tocando, tipo rabeca, tá, no arco. A gente aprendeu um pouquinho, mas não gostou porque não tinha muita opção, né? A gente fez, a geração mais nova fez ela assim, caixa maior, corpo normal, né? E hoje a gente está aí. Eu faço, toco, componho a música, o ritmo, tá? E também vindo para as pessoas. Assim, eu sinto aquela alegria, o som da Viola de Buriti, entendeu? Com a matéria eu sinto alegria, sinto aquele prazer de ir na minha roça lá, ver o tal de Buriti, ele fluindo a palha e morrendo, aquele que morre a gente se conduz para casa para fazer coisa para alegrar a nossa vida. Nossa alma, então é uma coisa muito gostosa. Começou a gente ensinando as crianças, falando, daí a gente ensina, fala para aprender, para segurar, para continuar com a cultura. A gente sempre está batendo na tecla para poder ensinar, aprender, para não acabar. Eu vou falar do cerrado que é daqui do Jalapão e a fruta que aqui tem serve para alimentação. Vou falar o nome dela para vocês que estão aqui, prêmio um pouco da. E aquela pausa gostosa, hein? Vamos ao nosso quadro 5 minutos para o chá. E aí, o que nós temos para hoje? Você preparou o chá, tá me deixando mal acostumada. Hoje eu mantive essa temática 40 mais com o nosso chá Florescer 40 mais, com sálvia, folha de amora, cidreira, hibisco, que são chás, são propriedades maravilhosas, anti-inflamatórias, ótimas para mulheres no climatério, menopausa. Então, para a gente manter esse tema que você tem abordado no Poder de uma Fênix muito bem, fiz esse chazinho. Ah, maravilhoso, né? É sempre bom falar de plantas, né? Do complexo que a planta traz, né? Como ela é, né? Em todas as suas particularidades. E sempre colocando aqui que a gente, quando fala sobre chás, a gente quer trazer as propriedades, né? Que são... que estão presentes no chá, mas não estamos com o intuito de tratar, né? Não é o objetivo de ser utilizado como uma medicação, e sim como uma forma de acalento, né? Para a gente poder relaxar, para a gente poder estar consumindo substâncias positivas que possam, né, somar, né, na organização do nosso corpo. E já que eu escolhi o chá, vou te deixar escolher o tema.
Então, eu estava avaliando, né, o que a gente poderia estar conversando hoje, né, para a gente trazer aí reflexões importantes. E, recentemente, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o meio ambiente, né, a gente tem visto aí tanta evolução, né, tanta tecnologia, e muitas vezes a gente não consegue cuidar de algo que é tão precioso quanto o meio ambiente. A gente percebe que, às vezes, nesse avanço tecnológico, o meio ambiente acaba sendo sacrificado, vamos dizer assim. Fica lá para quinto plano, né? Uhum. Como eu fazendo aqui uma comparação, quando eu falo com vocês que nós devemos ocupar o primeiro degrau, né, na nossa Vai lá pro prioridade, último. o meio ambiente às vezes ocupa o último degrau. Isso não é bom, né? Nós precisamos entender que precisamos da natureza, precisamos ter um ar, né, respirável, Exatamente. né? Precisamos poder estar, né, numa atmosfera adequada, a climatização precisa ser de acordo com o nosso corpo, né, com a nossa construção. Então, a gente precisa estar debatendo muito, né? E a gente vê que as autoridades hoje estão muito, né, voltadas para esse tema. O mundo começa a pensar um pouco mais sobre a necessidade de que passemos a cuidar melhor da Terra. Sim. Inclusive, na medicina do estilo de vida, a gente tem um conceito bem interessante que é a saúde planetária, né? Que é justamente essa ideia de que se o nosso planeta estiver adoecido, nós estaremos adoecidos também. Porque a nossa água não vai estar da forma como precisaríamos, o ar não vai estar da forma como precisaríamos, a terra não vai estar da forma como nós precisaríamos para ter alimentos de qualidade. Então, assim, é um somatório de consequências que vão impactar, sim, na nossa saúde física, emocional, mental, enfim. Então, a gente entende que é uma peça fundamental para a nossa saúde ter um meio ambiente cuidado, adequado, das nossas necessidades enquanto seres humanos, que é exatamente isso que a senhora está falando, né? Se a gente tem um ar com qualidade ruim, vamos ter doenças respiratórias. Sim, as mais variadas possíveis. Exato. Não vamos conseguir praticar atividade física da forma como deveríamos, porque a gente vai estar exposto a um ar de qualidade ruim. Então, a gente vai... Mayara, que tal a gente trazer dicas especiais para o pessoal como fazer várias coisas para estar lindo, brincante, enfeitar as festas, porque o Do Arraiá está chegando aí, não é? É isso mesmo, pessoal, dia 11 de julho, Do Arraiá em Família, e você pode participar também, basta ver nas nossas redes como adquirir seu ingresso. Mas para a gente poder ir a caráter e para você que é a nossa família poder acompanhar de pertinho os preparativos, vamos começar uma série especial de Dica que Acontece. Isso aí, para hoje a gente preparou os nossos chapéus. Você quer saber mais? Vamos ver! Mayara, nós vamos fazer o coração. Tá vendo aí? Ele é muito fácil de fazer. O que a gente vai precisar? Do EVA. E aí, a partir do EVA, a gente vai, ou qualquer, pode ser tecido, pode ser papelão, pode ser papel, o que você vai usar para fazer o seu coração. A gente vai cortar, como a gente quer um coração desse tamanho, a gente vai cortar nos quadrados que a gente quer um pouco maior. Aí é assim, ó. Nós vamos dobrar no meio, aquele quadrado, e aí a gente vai fazer, ó, esse corte aqui, ó. Tá vendo? Como eu já faço há algum tempo coração, eu já vou virando pra frente. E aí ele fica quase no formato de uma coxinha, né? De uma gota. Se for o contrário, a ideia é sempre fazer esse formato de gota. Aí quando você abre, ó, o coração tá pronto. Ah, eu não gostei. Eu, Dudu, não gosto que fique essas pontinhas. Aí eu venho, junto novamente, vou aparando as pontinhas para que a circunferência fique melhor. Como a gente está cortando em mão livre, sem desenho, sempre vai ter que adaptar. E aí você pode brincar. Ah, eu quero um coração vazado. Aí a gente pode pegar aqui, ó, e fazer, ó, um corte por dentro dele, contornando. Tá vendo? Mesmo estilo. Vai contornando. E a gente vai ter, ó, um coração vazado. E aí, como na mão livre, a gente vai lá e ajeita
o que a gente precisar ajeitar. Pessoal, então vamos lá. O que a gente vai precisar para decorar os nossos chapéus? Primeiro, muita criatividade, então tem que deixar a imaginação ir solta e escolher de acordo com o que você deseja. Vou mostrar aqui para vocês como a gente escolheu fazer os nossos. Vamos lá? Então, para esse chapéu aqui, nós vamos usar as pedrinhas adesivadas, folhas de flores, fita de cetim e retalhos. E aqui vai a diquinha especial, a dica que acontece. Caso você não tenha retalhos em casa, como era o nosso caso, você pode comprar esse tipo aqui de TNT, que ele já vem com várias estampas, tá vendo? E aí você recorta as que você gostar mais. Aqui nós recortamos só as verdes para combinar com a nossa fita de cetim. Já nesse aqui, que vai ser o meu, nós vamos utilizar a cor rosa predominantemente. Então nós escolhemos uma fita de cetim rosa, flores e corações de EVA. Quer saber como faz? O Dudu vai explicar agora para você. Mayara, pensando nessas cores, pensando no chapéu, acho que é ideal que cada um fale um pouco sobre a ideia que teve. Porque assim, para a gente começar a fazer o nosso chapéu e ornamentar e fazer essa criação, a gente parte de uma ideia. Sim. Então essa ideia dos tecidos, então a gente recortou eles, então me veio a ideia de fazer um chapéu inspirado no boneco de palha, que é uma imagem muito forte e presente nas festas. Com certeza, sempre tem que ter um. E o seu? O que você pensou? Um pouquinho mais romântico, gente. Então, essa ideia de clima de amor também, de festejos. Porque o amor, a gente não tá falando só do amor de casal, a gente tá falando de celebrações de amor, de amizade, de afeto, de família. Então, eu pensei nisso para trazer esses elementos de coração, de flores, acho que vai ficar bem legal. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, pensando nessa ideia do boneco de palha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é preparar os nossos adereços para a aplicação. Então, aqui, nessas folhagens, eu vou transformar em flor. Então, eu vou colocar aqui, ó, e já vira uma florzinha verde. O meu espantalho, a ideia é que ele não seja um espantalho seco, mas que ele brinque com essa ideia de que ele ainda tá verde e vai secando aos poucos. Então, depois que a gente faz, a gente tem essa fita de cetim em que ele vai dar um acabamento aqui no chapéu. Eu gosto, ó, de prender e deixar um rabicózinho aqui, ó, dando esse entrelaço assim. Assim eu não preciso criar um laço. Então, a gente vai vir com a cola. Ela ainda não está quente o suficiente, mas a gente pode vir também com a cola de tecido. A cola de pano, a cola de tecido serve muito bem. O ideal sempre é que a gente passe a cola no adereço e nunca no chapéu, porque a gente pode aplicar no chapéu e não ser o lugar que a gente quer. Então, a gente coloca aqui a cola e prende primeiro, ó, no chapéu. Prendi. Às vezes ela até passa, ó, transfere um pouquinho, mas quando secar, some. Aí a gente vem, ó, no mesmo ponto que estava colado, a gente vem com mais. Ou eu também gosto de fazer aqui, ó, do outro lado, para poder ficar um pouquinho mais firme. Aí eu venho aqui, ó, com a cola, no contraponto aqui, ó, passo a cola, prendo para que ele não fique girando, fixo, pressiono um pouco com o dedo e venho dando a volta até chegar aqui do outro lado, onde eu vou fechar a circunferência. A gente aplica. Fechou. Então, como a gente tem esse material que ele é tecido,
Na palha ele super cola muito bem. Lógico que ele leva um tempo. Ah, ficou um lado maior do que o outro. Você vem, ó. E faz o seu acabamento. E aí aqui, ó, eu venho também fazendo todo o contorno aqui, ó. Antes, com a minha cola de tecido, cola de pano, ó. Aí a gente vem. Fiz em uma. Sempre faz no avesso, assim, ó. Verifica, porque às vezes o avesso é muito parecido. E aí você confere antes, vai fazendo esse contorno. Eu gosto de fazer dessa forma para que as pontinhas elas grudem e não fiquem soltas. E o meio não fique marcado, porque às vezes quando a gente cola, pode transferir um pouco e ficar marcado. Mas é claro que a gente pode fazer um outro acabamento, a gente pode brincar até com essa transferência também, ó. Ó, aí a gente vem e aplica aonde a gente deseja que fique. Ó, eu já tinha pensado. Ó, a gente coloca aqui, escolhe onde coloca. Eu já tinha pensado em ter essa passagem para cá para fazer esse acabamento, porque ele dá uma continuidade. Como a cabeça vai entrar aqui, ó, então vai esconder, ó, e vai parecer que ele continua. Então eu vou aplicando, tá vendo? Aí eu quero dar um espaço. Dou um espaço entre eles e aplico. Eu gosto dessa ideia de retalho, ó, tá vendo? Eles cortadinho. Não tá certinho, mas aí você pode cortar também da forma que, se você gosta mais simétrico, você já vai deixando simétrico. Ah, borrou, não tem problema, porque a cola, depois que seca, ela fica transparente, não vai manchar. Então é bom a gente também fazer com a mão limpa, para que não suje a cola na hora que ela seque, a cola fique. Ó, esse eu já escolhi mais simétrico. Ele já tem um desenho mais retangular. E aí a gente vai esperar ele secar, e caso algumas pontinhas não entrou em contato, que a gente precisa pressionar, ó, para que ele fique. Praticamente, ó, já temos nosso chapéu quase adereçado, porque ainda vai vir mais coisa. A gente fez esse acabamento aqui, enquanto está secando, a gente vai preparar essa flor para fazer o acabamento daqui, para a fita não ficar só aqui colada assim, antrepassada. Então, como isso aqui solta, a gente vai vir com a cola quente, ó. Aí a gente passa aqui para prender. Aí encaixa de novo para ela não soltar. E aí a gente vem aqui no cabinho da flor, encaixa ela para ficar aqui presinha. Dá uma pressionada, cuidado para não queimar o dedo. Prendeu aqui. Aí, outra coisa que a gente fez aquelas flores, e aí a gente pode aplicar ela. Então, a gente vem com a cola quente, sempre no adereço, colocou, encaixa. Pum, para dar esse acabamento. Aí, o chapéu tá aqui, ó. Aplicado. Ah, Dudu, eu gosto de uma coisa mais extravagante, não gosto de tão assim, essa era a minha ideia de ser um pouco mais rústico, mas agora eu queria colocar mais brilho, né, dar mais. Então a gente pode vir com essas pedrinhas, que já vem autocolante, e aí aplicar. Eu vou tentar não colocar
em tudo, fazendo um contorno. Então eu vou aplicando, ó, elas espaçadas só para trazer um brilho. Eu vou aplicar ela em todo o contorno do adereço para chamar atenção para ele, criando um ponto de luz. Olha como é que ele fica lindo, criando esses pontos de luz. E aí eu vou fazer nesse e em cada um outro para que possa ficar. Então, como ele já vem, ó, já vem com essa fita adesiva nele, então você não precisa usar outro tipo de cola. Então você já vem, eu destaco ele, lembrando que eu preciso tirar, ó, junto com a fita adesiva dele. E aplico com a fita adesiva. E vou espalhando nesse contorno para trazer o brilho e o ponto de luz desejado. E o chapéu ficou assim, ó. Vamos ver como é que ficou, Dona Mayara? Gente, agora eu vou mostrar o meu chapéu. Uma coisa bem legal também no chapéu de palha é que a gente pode brincar em como a gente quer que a decoração apareça mais ou menos. E o meu, eu decidi que eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais charmosa, um pouquinho mais de lado, vai ficar bem bacana, você vai acompanhar agora. Espera aí, amigo. Agora deixa eu entender aqui como é que... A gente vai começar colando a fita de cetim. O que é legal da gente perceber? Que toda fita tem um lado fosco e o lado mais acetinado, mais brilhoso. É ele que a gente vai botar pra cima. E agora, gente, pra gente dar o charmezinho, a gente vai trazer até aqui. E aí eu vou colocar um pouquinho de cola quente e a gente vai unir aqui. Aí a gente tem que segurar um pouquinho, fazer uma pressão para poder aderir. E aí agora a gente vai começar a colocar o charme no nosso chapéu. Então a gente vai colocar o coração. Aí lembra do que o Dudu acabou de ensinar pra gente, que primeiro a gente aplica no EVA para não ter o risco de vazar. Ó, gente, como vai ficar lindo. Tá, fica legal se eu botar uma florzinha aqui embaixo. Acho que fica, hein? Vamos fazer o mesmo processo. Olha, acho que vou botar um coração vazado aqui e um aqui. O que você acha? Ó, vai ficar bem legal. Gente, agora a gente vai decorar a parte de trás do nosso chapéu. E o mesmo procedimento, bastante cola quente para fixar lá. E aqui a gente vai colocar um coraçãozinho para ficar bem romântico.
Ó, pessoal, e assim ficou meu chapéu. O que vocês acharam? Ao final de mais um programa e mais uma vez agradeço a audiência, vocês estarem conosco aqui compartilhando esse momento maravilhoso. Gente, se bater aquela saudade, é só correr para as nossas redes sociais, acompanhar nosso portal, se inscrever no nosso canal no YouTube, mandar mensagem com dúvidas. Vai ser um prazer ter você com a gente, porque tudo que acontece Acontece aqui.